Olá, está começando mais um programa Literoucos, o programa que fala sobre a vida, que fala sobre literatura, que fala sobre arte, política, e hoje a gente fala sobre ciência. Nós temos um orgulho grande de receber doutor em educação com ênfase em política e gestão da educação superior, bacharel em direito, licenciado em matemática, especialista em informática na educação e em direito empresarial e relações de trabalho. Como pesquisador, ele integra vários grupos de pesquisas, desenvolve estudos sobre o modelo multicamp de universidade, educação superior, internacionalização, área ambiental e participa diretamente de atividades de gestão. É ensino, pesquisa e extensão. É técnico administrativo da educação superior da Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso, desde 94. Possui experiência na área de educação superior como professor da graduação da Universidade Aberta do Brasil. E na pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, da Unemat. É professor e pesquisador ocupante da cadeira número 7 da Academia Sinopense de Ciências e Letras. Nós estamos falando do nosso querido Jefferson Diel. Seja bem-vindo, Jefferson. Bom dia a todos. Muito obrigado, Alex, pela apresentação. Obrigado pela oportunidade. E quero muito colaborar com as expectativas vossas aí para esse belo bate-papo aí. Não, belo é o currículo, né? E eu tô aqui, eu falo, gente, que experiência aí, e a gente vai tentar, assim, trazer e sugar você ao máximo nessa experiência que você traz para nós. Mas a gente sempre começa o nosso programa fazendo uma pergunta-chave para você, né? O que é literatura? Então, na literatura, para mim, eu sou... eu me considero um pesquisador, né? Então, na literatura, não ouso a falar muito, porque é uma área que vocês dominam muito mais do que eu, mas a literatura faz parte da nossa vida, faz parte como todo parte do ser humano. A literatura sempre fez o seu papel nas nossas vidas, né? Não tem como desconectar ou você viver sem considerar a parte literária, né? Eu não sou um experiente, não me ouso a entrar nesse mundo maravilhoso literário. Assisti seus programas anteriores das pessoas que falaram sobre, realmente é uma verdadeira viagem no tempo, né? A gente não consegue se imaginar sem a presença da literatura em nossas vidas, né? É um mundo fantástico, é um mundo, assim, indescritível, porque a literatura está inerente ao ser humano, né? Desde que nós nascemos, a literatura faz parte da nossa vida, e eu acho que, assim, nenhum ser humano não consegue viver sem ter uma trajetória literária, viver ou sentir ou experimentar esse mundo maravilhoso que é o mundo literário. Tá certo, nós estamos falando hoje com o Jefferson Diel, doutor em educação, com ênfase em política e gestão da educação superior. Lembrando que o nosso programa está ao vivo na Top Cabo, canal número 8 da TW Speed, ao vivo pelo Facebook da Top Cabo e depois vira podcast. Jefferson, eu vou começar aqui com uma provocação de Milor Fernandes. Ele diz o seguinte: hoje em dia, a universidade é o local onde a ignorância é levada às últimas consequências. Você acredita nisso? Você que pesquisa? Pois é. O tema universidade é um tema muito complexo e muito abrangente, mas é uma instituição que tem centenas de anos, né? Eu fui numa universidade, por exemplo, da Espanha, que tinha 518 anos, né? Então, você imagina, assim, 518 anos foi o descobrimento do Brasil, no ano de 1500, e já existia a universidade renomada nessa universidade que eu conheci.
Então, assim, essa provocação do Miller Fernandes, ele é oportuna porque a universidade, ela abarca todos, ou seja, é um campo onde você pode discutir qualquer área, ou seja, você tem a liberdade de você estudar o que você quiser, você tem a liberdade acadêmica, ou você tem uma diversidade muito grande de pessoas. Por exemplo, a experiência que eu tenho é de uma universidade estadual. A Universidade do Estado do Mato Grosso, ela somente acolhia pessoas do entorno regional, e ela criava cursos para as necessidades regionais e do Mato Grosso. Com a abertura para o ingresso pelo Enem, hoje nós temos pessoas do Brasil todo. Então, nós temos uma diversidade cultural muito grande, diversidade cultural mesmo, porque nosso Brasil são vários países dentro dele, né? Podemos considerar dessa forma, com a extensão geográfica que tem, e nós temos pessoas de todos os níveis e culturas que possam se imaginar. Estamos falando em diversidades de origens, nós estamos falando em diversidades econômicas, né? Então, de todas as formas culturais, principalmente. E aí, o que acontece? Quando você vai para o âmbito acadêmico e provoca essas discussões, nem todos estão preparados para isso. Eu estou falando no termo de professores e também no termo do corpo técnico e também dos próprios estudantes, né? Porque quem anda com um martelo na mão, qualquer cabeça é um prego, né? Então, você quer bater em todos, e não é por aí. Então, é um universo maravilhoso, é um universo realmente que provoca, que instiga, mas, ao mesmo tempo, é um espaço acolhedor, porque qual que é o outro lugar que você consegue reunir tantas diversidades numa sala de aula ou para fins comuns, propósitos comuns, do que uma universidade, numa sala de aula de uma universidade? Porque você tem pessoas, como já explicado anteriormente, de culturas diferentes, você tem pessoas que vêm de universos diferentes, de outros países, inclusive, nós recebemos alunos, com o tema de internacionalização que está muito em voga hoje em dia. Nós recebemos pessoas, por exemplo, que não têm condições econômicas, que tem que ter bolsa, por exemplo, para se manter aqui, para poder ter o alimento, né? E temos pessoas que vêm com a universidade com o seu carro próprio, que ostentam um outro lado e que estão na mesma sala de aula. E eles têm que conviver durante 4 anos, 5 anos, e isso acaba que vão se construindo alguns conceitos e desconstruindo outros, né? Porque nós temos que entender o ser humano, temos que entender o próximo, e a universidade é o local propício para isso. Então, é lógico, né, como vou fazer um comparativo com essa fala sua e essa citação, as redes sociais também, já foi comparado essa citação, que as redes sociais é o espaço onde que a ignorância ela se acentua, mas é um espaço livre, é um espaço aberto, que as pessoas podem colocar suas opiniões, ou seja, podem expressar o que elas estão sentindo naquele momento, opinar sobre. E aí, muitas vezes, se sobressaem algumas falas que não têm um embasamento teórico, ou embasamento histórico, embasamento anterior, e acaba que falando besteira. E na universidade, muitas vezes, muitos que não conhecem a universidade, o espaço universitário, como ele é construído, porque as universidades brasileiras, se você for ver o histórico delas, elas foram um espaço de luta, um espaço de, por exemplo, na sua construção histórica, que nós estudamos muito isso, foram um aglomerado de escolões que viraram universidade. Teve uma tendência religiosa no início, né? Que constituiu os primeiros cursos universitários. Depois teve
os primeiros cursos tops, que são chamados tops do Brasil, foram criados porque alguns empoderados economicamente queriam curso para os seus filhos, né? Alguns grupos, e trouxeram os cursos que eram considerados cursos tops, mas não necessários, muitas vezes, para a nossa necessidade do Brasil, a necessidade regional. Então, a história brasileira das universidades é um pouco conflituosa e a sua construção é muito penosa. Por exemplo, a Universidade do Estado do Mato Grosso, ela foi construída sempre com muita luta de pessoas, que estiveram à frente, que sacrificaram seus salários, seus próprios veículos, seu próprio telefone, para conseguir manter a universidade. Então, assim, nem sempre quem governa quer uma universidade, né? Então, e nem sempre a sociedade percebe a importância da universidade. Porque isso é bacana. Isso é bacana você falar, desculpa te interromper, você falou, nem sempre a sociedade, é essa pergunta que eu queria encaixar agora. Por que a gente está nessa onda do anti-academicismo? A gente sabe que se a gente pegar no século XX, principalmente os grandes intelectuais de São Paulo que fizeram lá a Semana de Arte Moderna, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, vem muito nessa pegada do anti-academicismo. Mas por que hoje, além desse anti-academicismo, parece que vocês viraram bruxos, ou seja, precisa ser aniquilado da sociedade? Então, isso acho que tem uma força muito grande acadêmica, inclusive, dos intelectuais acadêmicos que estão envolvidos, nem só os intelectuais que entenderam a proposta da universidade, que isso precisa ser desconstruído, porque é um espaço que garante, hoje em dia, por exemplo, as universidades públicas, né? Por mais que elas hoje sejam alvo de ataques, né? De ataques todos os dias, tanto nas redes sociais, quanto ataques, inclusive, das reformas, de corte de recursos, investimento em ciência, investimento em bolsas. Então, os ataques são de todos os lados, não é somente o demônio, por exemplo, escancarado na mídia, mas em si nós temos ataques de recursos, ataques políticos, ataques administrativos, autonomia universitária que está garantido, inclusive, por legislações que estão vigentes há anos e hoje estão sendo atacadas, ou seja, ao passo que essa força contrária vai tomando força, ela vai acabando que a universidade vai perdendo espaços e vai perdendo forças. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Alguns cursos de pós-graduação, stricto sensu, mestrados e doutorados, não abriram editais esse segundo semestre, nem no primeiro semestre antes da pandemia, que são frutos da desconstrução da universidade no Brasil. Hoje, o que acontece? Nós temos, isso é claro, quem tem condições financeiras paga cursinho para o seu filho para ele entrar onde? Para ele entrar numa universidade pública. Ele concorre vaga numa universidade pública porque ele ainda considera a universidade pública como um espaço de universidade de excelência. Não estou dizendo que todas as universidades públicas são de excelência e que as privadas também não tenham excelência, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é a realidade. Hoje nós podemos ver que as vagas de medicina, as vagas do curso de odontologia, as vagas de enfermagem, ou as vagas da área da saúde são disputadas por pessoas que a vida toda cursaram cursos privados, ou seja, porque tiveram condições de pagar cursos privados para preparar melhor o seu filho para ele poder ingressar na universidade pública, porque ele busca a excelência. E a partir do momento que nós cortarmos o investimento desses recursos em universidades públicas, nós estamos diminuindo a questão dos investimentos para a ciência, que é o tema de hoje, nessa entrevista, que é um dos temas, né? Automaticamente, os laboratórios, a infraestrutura, os professores dedicados, os técnicos, a ciência, eles são cada vez menores. Ou seja,
a possibilidade de continuarmos como universidade de excelência, universidade pública, começa a piorar cada dia mais, porque nós estamos tirando recursos, nós estamos investindo menos nessas universidades. E se você comparar as universidades brasileiras com universidades europeias, o investimento não é tão alto. O investimento chega a ser pífio comparado, por exemplo, com as universidades estaduais, algumas, né, falando do Brasil todo, em forma geral. Aí você tira, por exemplo, a Unicamp, a USP, a Unesp, que são universidades de ponta, que são estaduais, mas elas já tiveram um investimento a longo prazo, de longos anos, e tem lei e recursos próprios, que não é o caso das universidades da maioria dos estados do Brasil, né? Então, é bem complicado falar desse ataque às universidades, mas ele é bem forte em voga porque nós temos na mídia toda hora a publicidade, a propaganda da reforma administrativa. E isso, as pessoas do senso comum, muitas vezes que não conhecem a fundo, eles enxergam também a universidade que precisa diminuir salário, precisa diminuir investimento, precisa investir, diminuir esse investimento. Porque o que acontece? Quando tem um professor que tem dedicação exclusiva, um técnico que tem dedicação exclusiva, ele se dedica exclusivamente para os trabalhos da universidade. E a universidade pode cobrá-lo para isso. O que acontece? Quando você diminui salário, quando você diminui investimento, automaticamente a pessoa precisa, muitas vezes, procurar 2, 3 empregos, criar cursinho fora, trabalhar fora, e acaba que caindo a qualidade da produção no seu meio acadêmico. É isso que acaba acontecendo. Tá certo. Nós estamos conversando com o Jefferson Diel, doutor em educação. E nós estamos falando muito sobre o antiacademicismo, a questão das universidades. E aí, então, eu vou para uma pergunta bem chave, Jefferson. Qual é a importância hoje, quer dizer, sempre, né, da pesquisa científica? O que ela nos agrega? Então, é um tema muito amplo. A pesquisa científica, nós temos inúmeros tipos de pesquisa. Eu sempre brinco com os orientandos, né, que eu oriento, eu falo, se você aprender bem a metodologia científica, a base da ciência, que é você usar um método para poder ser executada, ou para você conseguir fazer uma produção pelo menos razoável, você tem que ter uma metodologia bem definida, um método bem definido, para que você possa produzir ciência com excelência. Não só isso, mas também agregado, dependendo do tipo da pesquisa, a laboratórios, a recursos para investimento, equipamentos de processamento, de categorização, de tabulação, e também para você poder apresentar esses dados de forma mais amigável para o leitor ou para a sociedade. A importância da ciência hoje, porque ela é a base para que nós possamos avançar tanto no meio acadêmico, quanto no meio da saúde, quanto no meio da segurança, quanto no meio ambiente, ou seja, todos os procedimentos e implementos e ascensões, inclusive o progresso nosso, ele está amparado na ciência, porque você pode, vamos pegar alguns temas que estão em voga agora. Principal tema, pandemia. Com o resultado das pesquisas que são originárias, pesquisas da área da saúde, nós somos orientados a ter distanciamento social, cuidados com a higiene, cuidados com procedimentos, ou seja, quando nós vamos para a rua, usar máscara. Está comprovado que se 2 pessoas usam a máscara, a transmissão hoje, ela é bem menor do que se não usar máscara. Então, isso tudo é com base na ciência. Agora, como nós vamos melhorar os dados, por exemplo, da nossa segurança pública? Como nós vamos melhorar os dados da nossa
questão ambiental, por exemplo. Nós temos toda uma orientação com base em estudos científicos para a exploração dos nossos recursos naturais e para a preservação e manutenção. Então, eu não consigo dizer com poucas palavras a importância da ciência, mas ela é fundamental para as nossas vidas, né? Para a nossa saúde, principalmente, por exemplo, o avanço que a gente tem com a cura do câncer, por exemplo. A ciência está muito, 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 muito à frente, porque há 20 anos atrás nós perdíamos 3 vezes mais, 4 vezes mais pessoas que hoje são facilmente pessoas recuperadas graças ao avanço da ciência, a esses estudos científicos que proporcionaram a melhoria na saúde. Então, a ciência hoje... Pode falar. Não, hoje a nossa expectativa de vida, um exemplo bem comum, aumentou graças à ciência, né? Pode ver que a gente tem uma expectativa de vida muito maior, e a cada ano que passa, a expectativa de vida aumenta, né, um pouco mais graças à ciência, aos estudos científicos. Que bacana, que bacana. Você acredita que na minha cabeça está passando ainda a imagem de quem anda com martelo, cada cabeça é um prego. Pois é. Adorei. Albert Einstein, ele diz o seguinte: se soubéssemos o que era aquilo que estávamos fazendo, não seria chamado de pesquisa. E que a imaginação é a mais elevada forma de pesquisa. Você acredita que se a gente não tiver uma boa imaginação ou a criatividade em si, nós não teremos uma boa pesquisa? Acho que assim, criatividade, imaginação, eu admiro muito o brasileiro tem muito, né? Que é uma coisa assim, uma coisa não inviabiliza a outra. Com certeza, né, nós temos muitos inventos brasileiros que são modelos para o mundo, né? Eu acho que, vou dar minha opinião pessoal sobre isso, a gente não pode, tudo que for criativo, muitas vezes tem base com a ciência para ser criativo, ou vice-versa, né? A gente usou o criativo para depois implementar dentro de um método para desenvolver uma pesquisa. Porque quando você, que é um tabu na cabeça das pessoas, quando você faz uma pesquisa, você faz uma pesquisa, o que você tem basicamente numa pesquisa? Você tem um problema. Aí você cria uma hipótese que pode ser refutada ou não, né, essa hipótese. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa de laboratório, e eu uso certa imaginação para essa pesquisa de laboratório, mas eu tenho que utilizar procedimentos metodológicos para isso. Então, se, por exemplo, eu utilizar vários produtos, não vou citar quais produtos aqui, mas eu quero ter um avanço na cura do câncer, e eu não consigo nada no final, essa minha hipótese é refutada. Ou seja, essa pesquisa, ela mostrou que aquele caminho que eu segui, ele não dá certo. Então, porque muitas vezes as pessoas assim, eu vou utilizar a criatividade para pesquisar, ou eu vou usar a pesquisa para criar algo que seja criativo para as pessoas, ou mais lúdico, ou motivacional. Perfeito. Eu não inviabilizei nem a ciência e nem a criatividade, mas o que está na cabeça das pessoas é que toda pesquisa tem que dar certo, e não é isso, né? Não é isso, é que você faz a pesquisa justamente para comprovar se aquele procedimento ou aquela forma que você quer conduzir dá certo ou não, né? Principalmente quando você usa grupos sociais para isso. Então, é muito, muito complexa, né? Porque você tem tantos tipos de pesquisa, tem pesquisa de campos, pesquisa bibliográfica, pesquisa exploratória, ou seja, você usa métodos para conduzir uma pesquisa, né? E para isso, muitas vezes, principalmente em empresas que desenvolvem
e unem várias pesquisas, vários métodos validados para conduzir sua empresa, ou no ramo educacional. Então, hoje, por exemplo, está muito próximo uma coisa da outra, né? Então, a citação que você fez do Albert Einstein, ela é muito interessante, mas está muito próxima da outra. Você não tem como dizer, aqui para a ciência, aqui começa o lúdico, aqui inviabiliza um, inviabiliza o outro, ou um inviabiliza uma parte e a outra não. Então, é a forma de conduzir. Volto a brincar novamente do início. Quando eu falo para os meus orientandos, numa orientação de TCC, ou uma outra orientação de um TCC, trabalho de conclusão de curso, eu digo, quando você aprende a metodologia, apreende mesmo ela de forma coerente, e você entende ela, você quer aplicar a metodologia em toda a sua vida. Você quer fazer tudo em métodos, em etapas, isso dá certo, isso não dá, eu vou pensar antes, será que eu uso uma hipótese, será que eu for por esse caminho, eu chego antes, se eu for para aquele, eu chego mais tarde, eu ganho o quê? Menos trânsito, mais trânsito, se eu for numa reunião, eu tenho contato com mais pessoas, ou seja, eu acabo utilizando isso para a minha vida, né? Então, é muito profundo isso aí, não tem como... Eu vou pegar um cara que está sendo bem pichado aí por alguns grupos, Paulo Freire. Ele diz o seguinte para nós: não há ensino sem pesquisa e não há pesquisa sem ensino. E aí, você acha? Eu concordo com Paulo Freire pelo seguinte, porque quando você ensina, você está num processo do ensino-aprendizagem. Estou falando isso em termos gerais de qualquer nível, desde criança, de pré-alfabetização ou alfabetização, porque nós temos uma coisa interessante né, nesse estudo. O Paulo Freire, por exemplo, ele tem vários títulos no mundo todo, ele é mais reconhecido muitas vezes fora do Brasil como no Brasil. Por exemplo, eu estudei numa universidade argentina, fiz o doutorado, o meio acadêmico lá, o Paulo Freire é como se fosse assim, é uma liderança nata, né? Eles estudam realmente Paulo Freire porque eles acreditam na forma como ele desenvolveu o seu trabalho, e os estudiosos de Paulo Freire podem dizer isso, afirmar. Eu não sou um profundo conhecedor, conheço algumas obras de Paulo Freire, e conheço a metodologia de trabalho dele, que ele desenvolveu. Então, quando ele afirma isso, o que eu quero dizer? Vou citar um exemplo. O professor, ele será sempre professor. Não importa se é no ensino pré-alfabetizador ou na alfabetização, ensino médio, na graduação, na pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu, ou no pós-doutorado, você tem um professor que te orienta, então o professor é sempre professor. Com essa frase do Paulo Freire, eu creio que praticamente, não consigo imaginar um professor que esteja ensinando sem ser um pesquisador, porque ele pesquisa material, ele pesquisa novos métodos, ele quer inovar o seu trabalho, ele precisa inovar o seu trabalho, principalmente na atual, né, na era contemporânea, que as crianças já nascem com o celular na mão, né? Então, é bem complexo, bem profundo isso, e como que um professor não pesquisa, não se atualiza, não se capacita? Eu sempre afirmo o seguinte: se uma pessoa estuda 15 minutos por dia, meia hora por dia, 1 hora por dia, no final de 30 dias são 30 horas. Vezes 12 são 360 horas. Então, se você estuda 1 hora por dia, no final do ano você tem 360 horas. Isso é uma carga horária numa pós-graduação, né? Durante 10 anos você tem 10 pós-graduações. É verdade. Os cursos de idiomas aí hoje, os atuais, eles afirmam que para você aprender um idioma novamente, não vou citar independente de método, sim, mas se você praticar um idioma
2 horas por semana, 10, 15 minutos por dia, durante 4 anos, você vira um expert nesse idioma, né? Então, são aos poucos as pesquisas diárias que você acaba evoluindo com seu vocabulário, evoluindo com seus estudos, evoluindo com sua pesquisa e evoluindo com sua forma de ensinar, né? Então, eu acho, assim, perfeita essa fala do Paulo Freire, assina embaixo, né? Estamos conversando com o Jefferson Diel, doutor em educação. Lembrando que a nossa entrevista está no ar na Top Cabo da TW Speed, no Facebook e depois vira podcast. Jefferson, você fala, pelo que eu vi nas suas pesquisas, você fala muito do modelo multicamp. O que significa esse modelo? Explica para nós. Então, nós temos vários modelos de universidade, né? Quando você pesquisa sobre os modelos de universidade no Brasil, nós não temos, assim, um modelo bem definido, porque no Brasil foram criadas as universidades a partir de aglomerações de escolas, então foram várias pessoas vindas de outros países, inclusive brasileiros, então não se construiu um modelo, por exemplo, no Brasil, o modelo é tal, o modelo é X, né? Nós temos referências, sim, da Universidade de Bolonha, sim, mas nós não temos um modelo, esse foi o modelo construído no Brasil. Mas nós temos uma característica brasileira, que são as universidades multicamp. O que elas são, as universidades multicamp? Porque do latim, campus é um lugar onde tem um desenvolvimento de uma parte da universidade. Por exemplo, campus universitário de Sinop, campus universitário de Alta Floresta. O campus, na verdade, no latim, é o contrário, né? O campus é o singular, né? Porque é uma unidade só. E os campi é o plural. Os campi é a junção de vários campos, né? Os campi. Então, o que originou o termo multicamp? Multi são muitos. Campi, o plural de campus. Então, multicamp. O que acontece? Por que nós estudamos essa característica multicamp? A Unemat, que é a Universidade do Estado do Mato Grosso, ela é multicamp, porque ela tem sua sede em Cáceres e tem 13 campi espalhados pelo Mato Grosso, mais os núcleos pedagógicos, mais as turmas fora de sede. Então, nós temos o campus de Sinop, campus de Alta Floresta, campus de Colíder, campus de Nova Mutum, campus de Nova Diamantino, campus de Luciara, e assim por diante, campus de Cáceres. Então, esse modelo, ele enraizou no estado de Mato Grosso, porque aqui no Mato Grosso, nós temos uma extensão geográfica muito grande. Então, por exemplo, o curso de Sinop, ele chegou aqui em 1990. Esse modelo multicamp, ele proporcionou que as pessoas que vivem no entorno de Sinop, região, pudessem ter a oportunidade de ascender a um curso de educação superior. Porque quando uma pessoa tem o seu cônjuge, tem filhos, tem família próxima, ou um professor, por exemplo, que atua, tem um ensino médio, dificilmente ele sairá de Sinop para ir até na capital, fazer um curso superior e depois voltar para cá. Porque na época nós não tínhamos o ensino à distância, né? O ensino à distância é o ensino virtual, o ensino remoto, né? Que em outros países não é ensino à distância, eles já abandonaram o termo ensino à distância, porque mesmo sendo de forma virtual e remota, ele quer trazer o aluno para perto da universidade, do seu local, do seu centro de desenvolvimento. Então, mesmo ele sendo de forma virtual, ele quer trazer o aluno próximo. Então, a universidade multicamp é a universidade que vai até onde o aluno está. E no Brasil, esse modelo multicamp, ele foi praticamente disseminado pelas universidades estaduais. Porque as universidades estaduais,
a maioria delas, mais de 100% delas são criadas por decretos estaduais, são financiadas pelos governos dos estados, e eles acabam sendo universidades menores em suas unidades. Mas, por exemplo, a Universidade do Estado do Mato Grosso, que é o Unemate, tem mais de 20 mil alunos espalhadas no Mato Grosso todo, né? Então, ela foi até onde o aluno está. Nós temos vários exemplos de alunos hoje que dão aula na Unemate, que dão aula na Universidade Federal, que dão aula nas universidades privadas ou até em escolas privadas, que têm um ensino de graduação graças que a Unemate, com o modelo Multicamp, ela se instalou em Sinop, senão elas não teriam terceiro grau. Hoje, sim, depois dos últimos anos aí, vamos colocar, de 20 anos para cá, 10 anos nos últimos 15, 10, a última década, vamos colocar assim, houve uma universalização no Brasil da educação superior, ou seja, as pessoas tiveram mais acesso através do FIES, através de financiamentos, inclusive com bolsas nas universidades privadas, e com a expansão das universidades estaduais e federais no nosso país. Ou seja, hoje, nós temos aqui em Sinop a Universidade Federal, temos em Rondonópolis a Universidade Federal, nós temos em Cuiabá, que já se tinha a Universidade Federal, mas ela expandiu também, e de certa forma, os institutos federais e as universidades federais copiaram o modelo Multicamp das universidades estaduais. Elas também foram em busca do aluno, foram para o interior, para não ficarem aglomeradas só em grandes centros universitários, porque isso muitas vezes dificulta o acesso a essa pessoa, justamente pelo tema, e já conceituado muito, da igualdade de possibilidades para todas as pessoas. Tá certo. E bacana isso, né? Eu acho que essa universalização, ela precisa mesmo, né? Tem que chegar até o aluno, porque pensa como, antigamente, como era difícil você ter acesso, né? Você tinha que ir, você tinha que mudar de região, a competitividade era maior, né? Não sei, pelo que eu tô, assim, entendendo, né? Então, assim, é um polo só que agrega todo o estado. Hoje já não, são vários polos que agregam o estado. Hoje está acontecendo isso também com a internacionalização. Por exemplo, nem uma turma de 40 alunos, nós tínhamos o programa Ciências Sem Fronteiras, onde que vários alunos do Brasil poderiam fazer disciplinas em várias universidades do mundo todo. E nós também recebíamos alunos de outros países. Só que de uma sala de 40 alunos, nem todos podem ficar um período fora do país. Primeiro, não tem condições financeiras, tem problemas familiares, tem questões de saúde, ou seja, muitos têm filhos, muitos são casados, muitos têm emprego, trabalham durante o dia para sustentar, inclusive, os estudos e a família. Então, criou-se um programa que em outros países, por exemplo, a Universidade Argentina já desenvolve isso há quase 30 anos, que agora que está chegando aqui, nós sempre somos um pouco atrasados em termos de implementação de novas ideias, de novos métodos, de novas formas, mas nós estamos no caminho. Isso é bom, por um lado, porque já estão validados em outros países, já deram certo, não precisamos reinventar a roda, né? Aproveitamos o que tem de bom para implementar aqui, né? Estamos quase chegando à final, mas eu tenho uma curiosidade minha, assim. Você acha que a religião tem que estar envolvida com a educação? Olha, eu vou falar em termos de universidade. Em termos de universidade, há necessidade de certas disciplinas de promover a discussão para que você tenha um esclarecimento e um conhecimento mais aprofundado sobre a religião e sobre as religiões do mundo. Porque o que acontece? Isso é um tema que é muito complexo, né? Muito complexo, muito
amplo também para ser tratado em sala de aula, né? Então, eu acredito, eu não tenho conhecimento para falar se no ensino médio deve ser tratado isso, não me ouso a falar isso, não ouso opinar sobre isso, não tenho leitura sobre isso, mas que no ensino universitário, sim, a gente tem que discutir as várias formas, né? Discutir religião, sim, como discutir política também, como discutir temas como problemas sociais, como inclusão, como igualdade de oportunidade, como discutir economia, né? Nós temos que discutir tudo isso aí. Como que nós vamos formar um economista, um administrador, sem que ele tenha conhecimento de amplos temas do nosso convívio do dia a dia, do convívio social, né? Então, por exemplo, algumas pessoas muitas vezes falam assim, não, curso tal não deva discutir sociologia, não deva discutir história, não deva discutir psicologia, mas são temas das disciplinas humanas que são fundamentais, né? E um deles, com certeza, nós podemos promover em forma de debates a questão do ensino, porque nós formamos professores numa universidade, onde nós formamos professores. Como é que nós vamos discutir um tema que os professores depois vão para a sala de aula e não foi promovido esse tipo de discussão? Então, é bem complexo de falar isso, porque nós não temos uma disciplina na universidade que trata da religião. Nós não temos uma disciplina específica, mas nós temos disciplinas, ou seja, nós temos essa liberdade de discutir e provocar esse tipo de discussão e até mesmo promover para nós ouvirmos 40 vozes das suas opiniões, para nós termos um debate mais refinado e para esse tema que é tão amplo. Tá certo. Agora a gente chega naquele momento que você indica um livro pra gente, né? Um livro que você goste, um livro que você acha que é importante. Eu toda vez que eu vejo, e a gente se conhece há algum tempinho, e aí eu vejo toda essa sua pesquisa, essa linha de pesquisa, eu estou curioso em saber qual é o livro que você nos indica. Então, indicar livro, Alex, é uma questão muito, muito pessoal, né? Eu gosto, sim, de indicar livros que tenham alguns métodos, livros que... Porque você indica um livro, por exemplo, de literatura. Literatura eu não tenho tanta profundidade e tanta leitura, mas você acaba que, nesse livro que você acaba indicando, você quer imprimir um pensamento seu, né? Um pensamento seu, ou alguma coisa que você concorda com esse livro, e eu não consigo falar para a pessoa, eu já fiz isso várias vezes, por exemplo, Os Donos do Poder, que é um livro do Eduardo Moreira, não é bem Os Donos do Poder, o que os donos do poder não querem que você saiba, né? É um livro que eu indico muito bem, Eduardo Moreira, é um livro que eu indico para muitos amigos meus, por quê? Porque lá tem coisas que eu gostaria de falar para esse amigo e eu não consigo, mas as palavras que estão descritas lá, elas estão descritas da forma como eu gostaria de dizer para ele, né? Então, são livros do Eduardo Moreira, gosto do livro do Gessé, que são da área que discutem questões atuais, né, que estão vinculadas. Só que, assim, é difícil você indicar um livro, por exemplo, na universidade, nós utilizamos mais livro no nosso grupo de pesquisa, livros que dão um embasamento teórico, e são livros que muitas vezes as pessoas não gostam muito de ler, elas leem se precisam pesquisar sobre, né? Que é uma discussão também que algumas universidades estão promovendo, que uma que eu comecei a falar bem rapidamente, que é a inclusão, a oportunidade para todos poderem fazer tudo ao mesmo tempo e todos terem a oportunidade igual de aceder aos conteúdos ou poderem aceder às disciplinas que elas queiram fazer. Por exemplo, o tema da internacionalização, já volto para o livro. Hoje, você pode fazer a internacionalização em casa,
via virtual, porque nem todos têm a oportunidade e condições de viajar. Então, virtualmente, você faz uma disciplina em outro país, em outro idioma, com outros professores, e no seu currículo aparece essa disciplina. O que acontece? Quando eu peço para a pessoa fazer uma disciplina dessas, ou um curso desses, normalmente eu indico uma leitura. Só que essa leitura de uma pesquisadora, né, posso usar, por exemplo, o tema Multicamp. Nós temos aí o livro da Nádia Fialho, que está na internet. Nádia Age Fialho, a Universidade Multicamp. Se você quer entender o que é a Universidade Multicamp, eu indico o livro dela, a Universidade Multicamp, porque ela fala o que é a Universidade Multicamp, quais os requisitos que ela tem, quais os requisitos que tem que ser, tem que ter para a Universidade Multicamp. Então, eu indico esse tipo de livro. Quando é uma pessoa que não tem tanto contato com a ciência, com a leitura, com a literatura, eu tento indicar uma leitura um pouco mais amigável, porque a leitura científica ela é um pouco maçante e ela realmente serve para você extrair dados ou informações ou para você ter um embasamento legal, um embasamento teórico, referenciado, porque a maioria das pessoas falam, poxa, por que aquela encheção de linguiça lá do referencial teórico? É porque você tem que demonstrar que outras pessoas já estudaram ou leram sobre, para que você tenha propriedade para fundamentar a sua pesquisa, né? Então, indicar um livro hoje é muito complicado. Assim, para a sociedade entender um pouco mais da forma que eu penso, eu indico os livros do Eduardo Moreira, que fala sobre desigualdade social, que é um tema que eu gosto muito, é sobre o que os muito ricos do nosso país não queiram que a gente saiba, não queiram que a gente pensa, né? Então, é isso. Mas você falou uma coisa que eu aprendi agora com você. Pra você ver, toda entrevista a gente aprende um pouco, né? Então, cada entrevista a gente vai extraindo. E você falou uma coisa que eu não tinha percebido. Realmente, a gente indica um livro, normalmente, aquilo que a gente quer passar, mas não sabe como. Olha que interessante. Eu não tinha me atentado nisso, e é verdade. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Gabriel Chalita, chama o Pequeno Filósofo. Eu li aquele livro do Gabriel Chalita, não é o Pequeno Príncipe, não, é o Pequeno Filósofo. Eu li aquele livro e acho que foi num dia só. Mas aquele livro mexeu tanto comigo, que toda vez que alguém fala para mim assim, Alex, que livro você quer que eu leia? Eu falo, lê este. Mas, na verdade, é isso que você falou, a gente quer passar, porque tem outras pessoas que me perguntam, eu indico outro livro, então, realmente, a gente quer imprimir ou passar uma informação de forma diferente quando a gente indica um livro. Legal. É interessante, por exemplo, eu comecei a ler os seus livros, Alex. Agora eu abaixei no Kindle e comecei a ler. Eu já fico imaginando o que você quis dizer sobre isso. E aí por exemplo, nós estamos na Academia Sinopense de Ciências e Letras, e no início eu lia todas as obras de todos os acadêmicos. Por exemplo, professor Irineu Bruno Jäger. Eu li todas as obras do professor Irineu. Comecei a ler da Lene, li do Klaus, né, que são nossos colegas, do Sérgio Fragoso, da Marlete da Croce. Então, eu sempre fico imaginando da Cristiane de Oliveira, que escreveu sobre a indústria madeireira, sobre tudo isso. Então, que eu sempre imagino, né? Eu leio o livro e tento imaginar o que a pessoa quis dizer com isso. Aí depois, quando eu indico algum livro, todo dia eu recebo, por exemplo, indicações do nosso coordenador do grupo de pesquisa, que é o professor Almeri Carlos Bump. Ele que sempre me incentiva para escrever, no nosso grupo de pesquisa, pode ver que nos nossos artigos, se digitar na internet, tanto no Google Acadêmico, quanto nos repositórios, nós sempre escrevemos juntos os artigos. Todo dia ele indica alguma coisa. E eu já sei que essa indicação ele quer me dar algum recado. Que interessante. Nós estamos recebendo assim, vários comentários, e eu vi um comentário agora que está passando na tela, da Elaine Caniato, fantástica, ela esteve aqui conosco num dos programas, ela
ela trabalha na editora, que é uma das melhores editoras aqui em Mato Grosso, a Carline Caniato, e ela diz assim, ó, muito interessante essa entrevista. Realmente, porque você trouxe uma visão que nós não tínhamos. Eu queria particularmente falar um pouquinho mais, mas não dá tempo, no sentido dessas aulas virtuais. Você só uma palhinha. Você acha que esse ensino que nós chamamos de à distância, hoje é virtual, ele realmente sustenta o presencial? Não, eu gosto mais, porque nós temos uma trajetória, nós fomos inseridos no meio acadêmico de forma presencial. Esse contato com pessoas, particularmente, eu gosto muito. Então, assim, acho que é da natureza de cada pessoa, dela se sentir no seu ambiente e se sentir melhor, ou de uma forma ou de outra. Acho interessante na última entrevista que você do sábado passado, que me chamou muita atenção quando o seu entrevistado falou: nossa, tem pessoas que escrevem com terno, outras sem roupa, outros assim, outro assado. Aí fiquei imaginando, é natureza, o ambiente de cada um, né? Porque, assim, imaginando, e realmente, eu também, quando eu escrevo os artigos, eu deixo para os 45 do segundo tempo. Eu tenho que escrever sob pressão, aí sai melhor. Mas eu fico imaginando antes do que vamos escrever, do que vamos analisar. O que acontece? Para te responder pontualmente essa questão, se o presencial é melhor do que o virtual, ou virtual melhor do que o presencial, eu acho que é da natureza de cada um, né? Porque, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa que as pessoas assistindo uma receita, vou usar um exemplo bem simples, bem prático, para nós ganharmos tempo. Isso, inclusive, está num dos nossos artigos sobre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Isso nós pesquisamos. Quando uma pessoa recebe um material por escrito, nós enviamos para várias pessoas, e ela tenta fritar um ovo, por exemplo, com bordas crocantes, uma receita bem simples, um ovo com manteiga com bordas crocantes. Se ela ler o material, ela demora 3 vezes mais do que se ela assistir o vídeo. Então, o vídeo, explicando como ela fazer a receita, ela ganhou 3 vezes mais tempo e ela acertou na primeira. Lendo o material, ela errou 3 vezes e levou 3 vezes mais tempo. Então, o que acontece? Hoje, nós temos crianças que já nascem com o celular na mão, que talvez aprendam um idioma mais fácil de forma virtual do que eu nasci em outra época, e eu estou acostumado com pessoas, eu gosto dos cursos presenciais. Então, não tem como medir isso, só o tempo que vai me dizer. Olha, mas eu acho que, assim, que as coisas estão muito próximas. Acho que uma complementa a outra, né? Não tem como inviabilizar, né? Gente, é muito interessante, porque, sinceramente, aí você traz uma visão que eu não tinha. Realmente, a molecada hoje vem dentro da tecnologia, sim. E numa tecnologia, se você perguntar a essência, não sabe, mas mexer em tudo eles sabem. E aprendem mesmo de uma maneira assim, muito rápida, muito que a gente leva um tempinho para chegar, né? E aí, realmente, daqui a alguns anos, possivelmente o virtual vai ser até muito melhor que o presencial se a gente pegar nessa perspectiva. Gostei. Eu, sinceramente, por isso aí você fala, né? Vem da gente, né? Como a gente aprendeu no presencial, tá ali no dia a dia e tal, eu me sinto assim, um zero à esquerda quando eu vou assistir alguma aula virtual. Parece que eu não tô lá. Sim, e não tô, né, na verdade. É que assim, Alex, até para fazer um contraponto a isso, eu me inscrevi num curso agora, eu me senti da mesma forma. Eu não me senti presente no curso, que é um curso que todos se veem aí, é um curso virtual. Só que, por outro lado, eu tenho filhas pequenas, eu tenho casa para cuidar, eu tenho trabalho, e esse curso presencial me custaria uns 30 mil reais. Pela internet, ele custou 1.000, né? Então, assim, ele me possibilitou
por mais de não ter o sentimento de não estar lá, mas ele me possibilitou percentual disso e eu pude ter acesso ao conteúdo, né? Não tive o contato humano, né? Bom, nós estamos finalizando. Eu quero agradecer a sua presença. Você vai ter aí um minutinho para se despedir, fazer comentários. Mas, assim, eu estou muito honrado de tê-lo aqui conosco. Eu entrei no Lattes, dei uma olhada mais nas suas pesquisas. Assim, você tem uma multi-pesquisa, né? Já são várias pesquisas ali, e isso é fantástico. A pessoa vem moldando, trazendo. E, assim, hoje eu tive uma visão totalmente diferente de muitas coisas, graças a você. Obrigado, Alex, pela oportunidade. Quero te agradecer e agradecer o pessoal, né, da televisão também que proporcionou essa oportunidade e dizer que a gente precisa de pessoas como você para estimular esse tipo de entrevista, porque eu aprendi muito com as outras entrevistas também e eu acho que é isso, né, uma troca de conhecimentos. Ninguém sabe tudo, né, de tudo. Ninguém domina, somente você está correto, somente eu, né? A gente não pode ousar dizer isso. Não, e juntos, né, a gente aprende, ao mesmo tempo que eu posso compartilhar alguma informação, alguma ideia, algum ponto de vista, eu também tenho o contraponto de me corrigir para os próximos, né? Porque eu acabo aprendendo muito, muito mesmo, né? Porque você está em constante evolução do aprendizado. E o que vale hoje, talvez amanhã, né, não tenha. Por exemplo, vamos pegar o conhecimento também é assim, como uma videolocadora, né? 2 anos atrás nós tínhamos videolocadora várias em Sinop. Hoje eu pesquisei, a título de conhecimento, não tem mais nenhuma. Né? Então, não falava nem videolocadora, já era DVD locadora, né? Não tinha mais nem vídeo, né? Mas assim, nós não temos mais isso. E eu quero utilizar esse mesmo exemplo para agradecer a todos o conhecimento. Eu acho, assim, que na universidade mesmo, muitas pessoas acham que somente os doutores, os que são conhecedores de pesquisas podem ensinar. E ao contrário, o tratamento com o ser humano, quem mais nos ensina, muitas vezes é o guarda que nos recebe, é a zeladora, é recepcionista, é o aluno que vem de outra cidade. Eles nos ensina, por exemplo, a ver as pessoas diferentes, a mostrar os problemas sociais que eles têm naquela localidade. Então, a gente acaba aprendendo a cada momento. E acho que isso que é interessante do ser humano, estar em constante evolução e aprendendo uns com os outros, né? Porque a gente precisa do outro, né? Para terminar, nós nascemos através do outro. Quem dá o nome, nosso nome é o outro. Né? Na nossa vida, no dia a dia, precisamos do outro para o alimento, para vestir, para trabalhar, para girar o giro econômico, para o conhecimento. E quando nós vamos, é o outro que nos enterra ou dá o fim, né? Tá. Obrigado, certo, tá certo. Eu que agradeço você que assistiu o nosso programa. Saiba que ele estará disponível na página do Facebook da Tocab e depois vira podcast. Obrigado, Marcos, que está lá nos estúdios. Obrigado você que nos acompanhou. Obrigado, Jefferson Literoucos. Até lá!